assunto, vamos ao nosso segundo assunto, porque essa semana perdemos 3 nomes muito importantes do jornalismo esportivo: Antero Greco, Apolinho e Silvio Luiz. Eu vou começar eu vou trazer aqui pelo grau de abrangência de cada um e ensinamentos que eu acho que são muito importantes e válidos para a televisão do futuro. Não do presente, não do passado, do futuro, que esses 3 grandes profissionais sempre trouxeram com muita competência e que a gente precisa aprender. O Apolinho, que nos deixou essa semana, ele mostra a força do local, né? A força do conhecimento regional, do conhecimento dentro de um espaço que tem um público específico, né? O Apolinho era da Super Rádio Tupi, trabalhou na Rádio Globo também e teve esse trabalho de identificação muito forte com a torcida do Flamengo e com o público carioca e fluminense, né? E essa característica de ter os seus próprios bordões, ter essa proximidade tão grande com a comunidade fluminense e carioca, a ponto de se tornar o técnico do Flamengo em determinado ponto, pelos seus comentários também, tanto na Tupi quanto na Globo, a gente teve no Apolinho essa grande figura carismática que toda a cidade, todo o estado tem. Às vezes é uma figura que não é conhecida, mesmo hoje em tempos de internet, uma figura que não é conhecida fora do eixo do seu estado, mas ao mesmo tempo consegue deixar esse legado no estado a ponto de gerar a comoção que se gerou ao redor do Apolinho, pela importância que ele tem no Rio de Janeiro, pela importância que ele tem na crônica esportiva, né, no cronismo esportivo. Quem ouve muito rádio esportivo sabe o quanto os profissionais de rádio conversam entre si. Então são nomes que a gente ouve também eventualmente na Rádio Gaúcha, na Rádio Guaíba, em ligações por comentários para ter mais informações, e tudo isso é importante porque mostra a força da comunicação local, a força e que não é, ao contrário, não é um demérito, é um privilégio ser tão querido por uma comunidade como é querido o Apolinho, que nos deixou essa semana, junto com outros 2 grandes nomes do jornalismo esportivo. E aí a gente vai para a abrangência de TV fechada especificamente, porque o Antero Greco, na ESPN, ele formou junto com o Paulo Soares, ali, o amigão, uma das duplas mais incríveis do esportes através do Sport Center, né? E por motivos muito específicos e muito importantes, não se levar tão a sério. Isso era fundamental. O Antero Greco era um cara muito importante para o jornalismo esportivo, era diretor de esportes do Estadão, diretor de esportes de outros veículos importantes e também um dos principais rostos e responsáveis pela implantação e sucesso da ESPN dentro do espaço brasileiro. A TV por assinatura sempre teve a característica de buscar conteúdos nichados, né? Estar ali com um nicho específico. E a ESPN nunca foi a emissora com maior audiência da história da TV por assinatura, mas criou uma marca tão forte e um vínculo tão forte com o seu assinante, com o seu consumidor, que passa também pela naturalidade, credibilidade e espontaneidade do Antero Greco, do Paulo Soares também, mas do Antero Greco com ele ali, essa dupla incrível que o Sport Center teve. Para quem gosta de um humor meio quinta série, assim, ver o Antero e o Paulo, o amigão, interagindo ali com aqueles memes eternos que ficaram e ficarão guardados na nossa memória, é uma coisa muito importante, né? É muito importante a gente olhar sob esse ponto de vista. Então o Antero Greco, para mim, ele traz muito esse olhar de que para ser sério não precisa ser sisudo. Para ter credibilidade na informação, não precisa falar com voz impostada o tempo todo e querendo passar uma superioridade que não existe eventualmente, né? Então o Antero, ele soube trazer as informações importantes, as informações sérias, uma doçura inclusive na crítica, né? E principalmente um bom humor que deixava os fins de noite da ESPN sempre muito leves, junto com o amigão ali, essa dupla incrível com essas 2 grandes figuras do Sport Center. E aí a gente vai pro padrão TV aberta, né? Quando a gente fala de TV aberta, a gente tem que mencionar Silvio Luiz, e eu fiz um especial sobre o Silvio Luiz, inclusive no dia da perda desses 3 grandes comunicadores do esporte. Eu fiz um especial ali sobre Silvio Luiz, porque o Silvio Luiz, ele é muito importante não só pro jornalismo esportivo, ele é importante pra televisão. Silvio Luiz foi narrador esportivo, claro, mas tem uma importância muito grande no início das produções televisivas no que tange a novela. Ele foi Julinho de Éramos 6 na Record em 58.
teve passagens muito importantes por SBT, por Band, por Record, por Rede TV, sempre imprimindo a sua marca e a sua autenticidade. De novo, quando a gente fala em Silvio Luiz, a gente fala de uma narração autêntica, que não tinha medo de não gritar gol, que tinha os seus bordões específicos, que eram muito do povão mesmo, né? A maneira com que ele fazia a leitura de cada cena que estava acontecendo e legendava conforme ele mesmo gostava de dizer, é muito importante. Eu mostrei, inclusive, nesse episódio do Vendo TV com o Júnior Guesla, que eu sugiro que vocês assistam se não tiverem assistido, uma imagem incrível dele narrando na final do Mundial de Clubes de 92, Real Madrid e São Paulo. Um gato entrou no gramado e o Silvio Luiz começa a imitar um cachorro para espantar o gato. Então essa espontaneidade, essa naturalidade e reverência na narração são marcas que o Silvio Luiz deixou e que diferenciaram ele muito de dois outros gigantes contemporâneos dele, que são Galvão Bueno e também o Luciano do Valle. Então, ter essa capacidade de ser autêntico é algo muito importante e algo que deixa sua marca eterna no estilo de narração, né? Não só na narração esportiva, mas também no trabalho em geral na televisão, né? E o Silvio Luiz faz isso também. O que fica também dos três que a gente está falando aqui é a questão da autenticidade, do ser você mesmo, do não criar um personagem, de ter ali aquela proximidade com o público que parece que o público já te conhece há muito tempo. Certamente essas figuras, por onde passaram, tiveram seus bordões e seus momentos rememorados pelos fãs, né? Isso é muito importante, porque deixa uma marca enquanto comunicador. Falar de futebol, muita gente pode saber falar. Falar sobre qualquer outra coisa, qualquer assunto que seja de massa, pode ser para muitos. Agora, deixar sua marca por ter um jeito único de falar sobre isso é muito diferente. E esses três, a essas maneiras que eu procurei demonstrar para vocês aqui, deixaram isso. Então que descansem em paz, o conforto para a família e para os amigos e para os fãs, e segue o legalzinho na programação da Rede Guesla. Muito bem.